A gestão de custos estabelece dois objetivos bem claros: minimizar os gastos e maximizar os lucros. No programa Técnica Rural, vamos entender como este processo deve ser implantado numa propriedade rural. Vamos tomar como modelo a propriedade da família Buffon, que produz frutas no município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Responda rápido. Qual a diferença entre custo e despesa? Letra A. Custo é o desembolso de recursos para conserto de uma máquina, um equipamento, por exemplo. Despesa é o que se utiliza para manter a operação de uma empresa. Exemplo, energia elétrica do escritório da propriedade. Letra B. Custo é o gasto com mão de obra e compra de insumos. Despesa é o gasto com serviços e assistência técnica. E letra C. Custo está ligado à produção, despesa a investimento. Já vamos saber a resposta. Para entender sobre gestão de custos das propriedades rurais, nós convidamos o professor Carmo André Meinertz, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Murialdo, em Caxias do Sul, para avaliar o sistema de gestão utilizado pela família Buffon, na Serra Gaúcha. A propriedade tem 23 hectares e 8 são ocupados por pomares de frutas. Chegamos na entre-safra da produção. O maior serviço agora no pomar de pêssegos é o raleio para garantir a produtividade. O manejo compreende na retirada do excesso das frutas menores para que as outras se desenvolvam. Além de pêssego, a família Buffon produz uva, ameixa e caqui. O trabalho no campo nesta época é feito pela dona Idalina e pelos filhos, Luciano e Édipo. Luciano está à frente dos negócios na propriedade. Eu marco as entradas e saídas, né, meu caderno de campo, né, que aí eu marco os defensivos, a adubação, toda essa parte de custo mesmo de produção ali, que é esse custo básico ali, né? Os investimentos na propriedade são feitos por meio de financiamentos. Foi assim que Luciano construiu este pavilhão utilizado para o carregamento das frutas. Sobre esta dívida, ele tem controle. Até o final do ano tem que pagar o pavilhão, tem que pagar a câmara, tem que pagar um pulverizador. Então isso eu sei quanto tenho que pagar, isso sim. Luciano diz que as contas vão bem nos negócios da família. O preço do que a família produz depende muito do mercado. Com oferta menor, a receita aumenta. Hoje pêssego, tanto ameixa como o caqui, ele tem que me rodar de R$1 para cima, que é um custo mais ou menos que básico ali que eu tenho, né? Se for a menos que isso aí, com certeza não está dando nada. E dali para cima tu consegue manter a propriedade. Daqui a pouco vamos saber quais as orientações do professor Carmo para uma gestão ainda mais eficiente na propriedade de Luciano. Mas antes, vamos conferir a resposta da pergunta que fizemos a você ainda há pouco. Qual a diferença entre custo e despesa? Letra A. Custo é o desembolso de recursos para conserto de uma máquina, um equipamento, por exemplo. E despesa é o que se utiliza para manter a operação de uma empresa. Exemplo, energia elétrica do escritório da propriedade. Letra B. Custo é o gasto com mão de obra e compra de insumos. Despesa é o gasto com serviços e assistência técnica. E letra C. Custo está ligado à produção e despesa a investimento. Se você respondeu a letra A, custo é o desembolso de recursos para conserto de uma máquina, um equipamento, por exemplo, e despesa é o que se utiliza para manter a operação de uma empresa, como combustível e energia elétrica, você acertou. Uma boa gestão é você conseguir registrar todos os movimentos que acontecem dentro daquele empreendimento, todas as atividades, todos os desembolsos financeiros que tu tens, e fazer uma boa gestão de capital, que é verificar o quanto esse capital precisa remunerar e o que eu preciso fazer para ele chegar nessa remuneração. Depois de conhecer o sistema adotado pelo produtor Luciano Buffon, o professor Carmo explicou em detalhes como deve ser feita a gestão de custos. É preciso considerar primeiro 4 áreas no processo: comercial, financeira, de produção e de pessoas. Quando a gente pensa numa propriedade rural, a maioria do pessoal que faz estudos, eles trabalham nessas 4 áreas aí. Na área comercial, onde é que tu trabalha a venda, propaganda, canais, mercados. Financeiro, receita, gastos, investimentos, financiamento. A parte de produção, que os recursos que precisa, os custos, o processo de produção, o processo produtivo. E a parte de gestão de pessoas, de composição de equipe, capacitação,
a partir de legislação. O que vocês precisam ter mais ou menos discernimento é esse gráfico aqui do que é os custos, né, que tem os registros tudo, e a questão da composição das despesas, né? Luciano faz as anotações no caderno de campo. Ele tem controle dos custos e da receita, mas quer melhorar o processo de gestão. Tem um custo certinho ali, né, marcado e tal, que aí tu sabe se a produção está te dando lucro ou não, né? Se vale a pena, eu vou investir mais 1 hectare de pêssego. Tá, mas e aí? Eu posso investir ou não posso? Então, se eu tivesse tudo bem certinho hoje, né, tirasse tempo para fazer tudo isso aí, eu acho que vale a pena. Sim. A família Buffon recebeu a visita do professor Carmo André Meinertz, que vai explicar agora quais os passos para a prática de gestão numa propriedade rural. Antes, responda rápido. O que é considerado despesa na contabilidade de uma empresa como uma propriedade rural? Letra A, o gasto para a compra de um produto ou serviço? Letra B, o gasto para manter a produção da empresa? Ou letra C, o gasto para a obtenção de receita? Até o final do programa, você vai saber a resposta. Os custos se dividem entre fixos e variáveis. Para cada item, deve ser considerado um percentual que vai incidir sobre a produção. Veja o caso dos custos variáveis, que, como o nome diz, variam de acordo com o volume produzido. Comecemos pelas máquinas. Considere um percentual de 5% referente à despesa com combustível e de 6% a 7% com manutenção sobre o valor de uma nova máquina. Implementos e utensílios, de 4% a 8% sobre o valor do implemento. Manutenção de benfeitorias, 0,5% a 2% sobre o valor da benfeitoria. Mão de obra temporária. Considere o valor de mercado com encargos sociais de 51,56%. Insumos, o valor dos bens consumidos. Inclua ainda o item despesas gerais, para aqueles casos menores, como um gasto com um arame, por exemplo. Nesse caso, de 1% a 2% sobre os itens anteriores. Transporte externo. Calcule o valor do frete para transportar as mercadorias. Armazenagem. Utilize o valor de mercado fornecido pelos órgãos oficiais. Encargos financeiros. São as taxas de juros de financiamentos e os recursos próprios. Agora vamos ver o cálculo para a elaboração dos custos fixos, aqueles que não variam com o valor produzido. Primeiro item, depreciação. Considere a depreciação de máquinas, equipamentos, utensílios, implementos, benfeitorias, instalações, melhorias no solo, animais de trabalho e embalagens. Outro item, remuneração sobre o capital próprio não depreciado. Qual a taxa de retorno, o custo de oportunidade? O que é essa remuneração? De tudo isso aqui, tem 1 milhão investido aqui. Esse 1 milhão, é mais vantagem eu trabalhar 8 ou 12 horas diárias aqui e eu tiro esse dinheiro ou eu vender tudo e aplicar no mercado financeiro. Leve em conta também os gastos com taxas e impostos, de acordo com as normas tributárias. E com seguro. Considere o prêmio de 50% do valor do bem. Mão de obra fixa. Leve em conta a mão de obra do administrador da empresa, que deve ser de 6% a 10% dos custos variáveis, e a dos funcionários, pelo valor de mercado. Nos dois casos, considere 51,56% referente aos encargos sociais. E ainda, a remuneração da terra. Calcule de 3% a 5% do valor da área ou do arrendamento. Tu teve que corrigir terra, tu teve que fazer uma série de questões. Isso também tem que ir para dentro desse cálculo. A estrutura de custos prevê ainda informações sobre a área produtiva e sobre a produção especificamente. Já já vamos ver como se aplicam os cálculos para a gestão de capital na propriedade de Luciano. Antes, vamos conferir a resposta para a pergunta que fizemos ainda há pouco. O que é considerado despesa na contabilidade de uma empresa como uma propriedade rural? Letra A, o gasto para a compra de produto ou serviço? Letra B, o gasto para manter a produção da empresa? Ou letra C, o gasto para a obtenção de receita? Se você respondeu a letra C, despesa é o gasto para a obtenção de receita numa empresa, você acertou. Para fazer a gestão dos custos na propriedade do Luciano, o professor recomenda que ele passe a considerar os custos fixos.
O pavilhão construído recentemente para o beneficiamento das frutas, por exemplo, precisa compor o cálculo dos custos. Outro dado que precisa ser considerado é a depreciação das máquinas e equipamentos. Por exemplo, um trator, R$100 mil hoje. Só que a vida útil dele pode chegar a 10 anos. 10 anos te dá uma parcela de R$10 mil anual. O professor fez os cálculos do custo por quilo de fruta, considerando a produção da família Buffon. Vamos supor pêssego, né? 4 hectares, né? 4 hectares, uma produção média de 25 mil quilos por hectare. Então eu estou falando numa produção total de 100 mil quilos, né? Aí numa conta também, uma relação que a gente pode fazer de quanto no custo é o valor do trator. Vai ser esses R$10 mil dividido pelos 100 mil quilos. Então, para cada quilo que eu tenho de comercializar, eu tenho que incluir nele 10 centavos a título de repor esse meu investimento no trator. No programa Técnica Rural de hoje, você viu como deve ser feita a gestão de custos numa propriedade rural. Tem que ter esses conceitos de processo e esses conceitos dessa base de financiamento, investimento e custo de produção. Então, esses 3 contextos eles têm que estar dentro do preço do produto dele. Aos poucos dá pra melhorar, sim, né? Dá pra melhorar qualquer coisa. E juntar com o meu cotidiano ali, né? E tentar colocar o que eu me adapto. O nosso programa termina por aqui. Ficou com alguma dúvida? Mande pra gente pelo WhatsApp. Anote: 11 98524 0073. Você pode ainda conferir outras informações na nossa página na internet e nas nossas redes sociais.